Tudo bem, turma? Hoje nós vamos falar um pouquinho do conhecimento da psicologia comunitária, né? Desse livro aqui, ó, deixa eu passar para cá, né? Psicologia Comunitária, Introdução à Psicologia Comunitária. O autor dele é Jorge, né? Os organizadores, Jorge Castelar Sarriera e Henrique Teófilo Saforcada. Né? Se eu falei algum sobrenome errado, peço desculpas desde já. Né? O capítulo que a gente vai estar abordando, que eu achei muito interessante, ela foi escrita por Kátia Regina Friso, né? Que é a investigação ação participante, né? Que envolve dentro da psicologia comunitária. Eu estava conversando com alguns alunos, trabalhando sobre o conhecimento da psicologia comunitária, que esse livro ele traz de uma maneira fantástica, de uma maneira clara. Não estou ganhando por isso, mas algo que é bom, né, que foi escrito bom, que tem uma boa leitura, que acaba sendo claro, se faz necessário a gente estar divulgando para que as pessoas possam ter um conhecimento melhor. E dentro desse capítulo, o que é falado principalmente, né? O que é abarcado? A principal característica como é conhecida a investigação ação participante, é IAP, né? Como ela é conhecida, né? O mais interessante é que ela é voltado para o processo, que ela não vê a indissociabilidade tanto do processo de investigação, que é voltado para a questão científica, a questão de conhecimento, o que aquela comunidade pode estar trazendo, quanto da intervenção social, que é produzir a transformação, a ação de um aspecto daquela realidade. Então, a própria investigação, ação participante, ela vem nesse viés, nessa construção dentro da psicologia comunitária. E a psicologia comunitária, como até então a gente já tem falado, tem mencionado, ela não é só uma área social, né? Social que eu falo voltado para uma área tipo CRAS, CREAS, não. A psicologia comunitária, ela abarca qualquer área dentro da educação, dentro da saúde. Da educação eu posso estar fazendo intervenção dentro de escolas, na saúde, dentro dos postinhos de saúde, né? De que maneira a gente pode estar atuando, interferindo dentro de uma comunidade, promovendo grandes ações dentro dela, né? E não é só o psicólogo que abarca e que compreende esse viés de pesquisa. Pode ser qualquer instrução, como a gente já falou anteriormente, dentro da psicologia da saúde, do postinho de saúde, né, do PSE, a gente tem as estratégias, a gente temos outros profissionais a qual eles podem contribuir dentro da própria psicologia comunitária. Então, o psicólogo pode estar lá, mas a gente depende de outros profissionais para que o resultado seja mais eficaz, eficiente. Então, não é só um investigador, são vários, né? A gente fala em investigadores, são aqueles agentes que estão ali para trabalhar. O que é interessante a gente estar falando também, antes de começar a falar um pouco da IAP, é recordar um pouquinho. Quando a gente trabalha com a psicologia comunitária, nós temos um aspecto interessante. A gente trabalha com 3 elementos. O primeiro elemento é realmente o problema, a comunidade, qual é a solução que a gente quer ou que ela necessite, vamos dizer. E aí em outras aulas ou em outros momentos eu posso estar falando, né? Outras aulas, porque eu já dei aula sobre isso para os alunos, mas em outros momentos que a gente pode estar trazendo, né, a questão de o que é necessidade, o que é relações de problemas, como está trabalhando isso dentro da psicologia. Mas o interessante, a gente está voltando aqui, falando um pouquinho, é o quanto que isso vai estar interferindo. Então, seria um primeiro elemento seria o problema propriamente dito, ou necessidade, vamos dizer assim. No segundo momento, o segundo elemento seria os agentes internos, que normalmente são as pessoas que estão dentro da própria comunidade, a qual conhece a realidade daquele local, que pode realmente deve estar nos ajudando, que normalmente são os líderes
comunitários e tem os agentes, e o terceiro é o agente externo, que são os técnicos, que a gente diria, né, que no caso pode ser um psicólogo, qualquer outro profissional, qualquer outro pesquisador, no caso, né. Então é interessante estar trazendo essa realidade. E aí é interessante como tudo na vida existe uma história, né? Nós temos as nossas histórias e todo mundo tem, a psicologia tem a sua história, né? Que por sinal ela é linda também, né? E eu dou aula também de psicologia, a história da psicologia. E aí a gente vem trazendo a origem, da onde surgiu a investigação ação participante. E ela surgiu, essa teoria surgiu por volta de 1946 com Kurt Lenny, né, que ele publicou um texto falado em investigação, ação e os problemas das minorias, né, ao qual ele elabora uma proposta de trabalho, né, que seria uma nova postura, como ele diz, né, como Kátia traz nesse artigo, né, para os cientistas sociais, ao qual ele tenha que ter esse contato, buscar informações da própria comunidade, como eles veem, né? E tirar um pouco dessa visão positivista que até então, onde a pesquisa, a gente tinha ideias, levantava hipóteses e aí a gente acabava elaborando algum conhecimento. Não. Então ele veio com essa nova proposta de, in loco, realmente investigar o que estava acontecendo com as pessoas realmente de interesse, que é para elas que essa mudança era para ser feita. Então, dentro dessa pesquisa, ela propõe uma ação social, que é quando a gente está lá no campo, conhecendo, estruturando, mexendo, vendo realmente a comunidade. Ela propõe mudanças na estruturação social e nessas relações intergrupais, quer dizer, como isso vai acabar acontecendo à medida que vai se passando o tempo. Essas transformações elas vão ocorrendo de uma maneira tão natural, né, que promova essa transformação daquela comunidade e nas próprias relações, os diálogos, como elas são estabelecidas, de que maneira. Antigamente tinha muito conflito, hoje não tem mais, porque às vezes não se trata de algum problema propriamente específico, mas a própria relação, né, que seriam conflitos intergrupais, ao qual afeta o resultado final e a sustentabilidade daquela comunidade. Como também ela tem o papel de orientar, né, tanto no planejamento quanto nas questões estratégicas. Isso quer dizer que dentro do planejamento, como é que eu vou elaborar as ações a qual eu pretendo atingir, de que maneira, quais são as ações, quais são os locais, quais são as políticas, né, que nós podemos estar intervindo nessas relações. Então, a própria investigação, ação, ela propõe esse trabalho no primeiro momento, né? E ela ganhou o mundo, tanto na América Latina, quanto na Europa, quanto dos Estados Unidos. Só que no primeiro momento, por volta da década de 70, ela teve uma outra visão, né? Ela foi identificada como uma ativista, essa proposta ativista militante, até porque nessa época o próprio mundo, né, a própria América Latina, ela vivia um ato mais voltado para o militarismo, né, para as imposições políticas que até então estavam sendo definidas e estabelecidas na época, como também para algumas questões de projetos revolucionários, porque muitas comunidades não queriam ficar à mercê daquilo que a sociedade estava impondo no momento, né? Então, ela veio nesse primeiro viés, ela deu essa conotação, mas na realidade não era essa a conotação, né? No Brasil, né, a IAP, como é conhecido, a gente colocou IAP, vocês vão entender por que tem a letra P no final, né? Um pouquinho mais para frente. Ela ficou conhecida como uma proposta pedagógica dentro da visão da educação popular de Paulo Freire. Então, aonde o homem ele é responsável pelo seu objeto de construção de conhecimento. Então,
O próprio conhecimento, a gente vai através dele, a gente vai através das nossas experiências, poder construir, poder transformar aquele mundo. Então aquele mundo não mais vai ser dessa maneira, vai ter um outro viés, um outro conceito diferente. Então eu vou ser responsável por aquela mudança do meu mundo. Então é isso que traz também a própria educação do próprio Paulo Freire. Pode contribuir, principalmente os pedagogos, em relação a isso, tá, gente? E depois, posteriormente, Brandão, ele desenvolveu justamente uma pesquisa participante, quando consolidou realmente a investigação-ação. E aí entra o tema, né, participante. O termo participante, né, que quando Kátia ela traz isso pra gente, ela foi introduzida por volta das décadas de 70, né, porque aonde ela trouxe essa visão de que a própria pesquisa ela era feita pelos pesquisadores, né, e também pelos sujeitos que estavam sendo investigados, né. Então não era uma ação de um único viés, é ação, participação ou reflexão e ação. Então tinha esse contexto de mudança. Então por isso havia uma mudança de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais profunda, mais efetiva, por conta dessa questão desse conhecimento que até então foi estipulado. Aqui na América do Sul, né, em Colômbia, em 77, né, foi feito o primeiro simpósio mundial sobre investigação-ação. Então, aonde ela teve influências do marxismo, né, por isso que foi criando, né, esse viés um pouquinho mais comunitário, vamos dizer assim, né. E por volta de 1982, o México, né, ele consolidou a IAP como a busca da sua identidade. Se você for estudar um pouco da psicologia, da história da psicologia, até relembrando, o México ele sempre teve essa luta de construir uma psicologia com a sua identidade, com os seus conceitos, não de trazer muitas influências que ela iniciou na Alemanha, foi para os Estados Unidos e veio descendo. Não. O México ele sempre lutou, batalhou pela busca de uma identidade única, própria, não com tanta interferência de outros, né, vamos dizer assim, dos Estados Unidos ou da Europa propriamente dita. Não, ela queria construir o dela, né? Então, e com a IAP, ela veio justamente buscar essa formação local, a busca dessa relação social para eles, né? Então, quando se informou essa questão do termo participante, o que é interessante a gente estar falando é o reconhecimento. E aí, Blair, né, e Luckman, ele em volta de 99, ele traz que veio esse processo coletivo com uma construção de uma realidade. Então, nesse sentido, essa seria uma realidade mais crítica, né? O que a gente pode construir? Que conhecimento é esse que a gente pode estar trazendo? O que a gente pode estar mudando de modo geral? E aí Monteiro, né, ele traz em 94, que essa abordagem ela é confundida ainda com a própria investigação, a diferença, ou melhor dizendo, a diferença entre a investigação-ação. E a investigação-ação participante é que na participação, a investigação-ação, ela não necessariamente, ela tem a questão social, mas a participante, quando foi introduzida, é que a gente vai perceber o seguinte, que os aspectos da mudança social nem sempre vai ser aquelas que a gente efetivamente deseja, né? Realmente aquilo que a gente assegura, até porque, gente, a questão que a gente deseja, que a gente procura, nem sempre é aquilo que a própria comunidade ela deseja, que é aquilo que a própria comunidade ela quer. Então vai muito do viés de qual está sendo estudado. Às vezes você está levando em consideração algo que até mesmo foi proposto pela própria comunidade e ela
no decorrer do processo, ela queira mudar, falar, não, isso daqui não está mais adequado, nós mudamos esse conceito, eu acho que não vai ser bem por aí, ela tem toda essa questão. Então o resultado final nem sempre vai ser aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós esperamos por conta disso, né? E aí os aspectos conceituais que é interessante estar trazendo um pouquinho. O principal aspecto é a incorporação do saber popular como elemento legítimo da composição do conhecimento científico. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o conhecimento científico ele tem que ser o popular? Não, não é trazer para o senso comum o conhecimento científico, mas é justamente perceber que em algumas relações, nem tudo que é aquilo que a população conhece é descartado, né? Se a gente for colocar, por exemplo, dentro de uma psicologia comunitária, numa zona rural, aonde eles conhecem o campo, tá? Eles sabem pelo cheiro, pela temperatura, pela nuvem, pelo clima, pela terra, como é que tá? O que dá para preparar? O que dá para colher? Então, não é de tudo descartado esse conhecimento popular, ele tem uma validação, né? É a gente trazer essa validação que eles têm, esse conhecimento que tiveram ao longo da vida, estruturá-lo através de um conhecimento científico, né? O que nós podemos contribuir para que essa transformação aconteça, para que essa comunidade ela desenvolva uma sustentabilidade, que ela possa se manter durante a sua existência. Então, por exemplo, dentro dessa trazendo esse viés do campo, a gente pode estar falando de como é que é as condições de solo, que tipo de fruta, um exemplo, a gente pode plantar pelas condições atuais, para que depois, posteriormente, eles possam desenvolver, colherem essas frutas e desenvolver depois doces em compotas porque eles podem vender não somente in natura, a fruta in natura, mas também outros produtos decorrentes dessa fruta. Então tudo isso a gente tem que estar abarcando, né? Qual é esse conhecimento? Ter conhecimento técnico voltado para a terra, ter conhecimento técnico voltado para a própria produção, né? Conhecimento específico de como ter uma ONG ou de como ter desenvolver um empreendedorismo dentro dessa comunidade para que eles possam realmente ter o seu ganha-pão e com isso mudar sua vida de modo geral, ter mais uma qualidade de vida melhor. Então, dentro da pesquisa, né, investigação, ação participante, é efetivamente fazer valer a pena o que eles desejam, né, e eles colocarem isso também como participantes, porque quando a gente coloca, a gente sempre fala isso, quando a gente pede para que as pessoas busquem também respostas, automaticamente elas conseguem se sentir responsáveis e participar aí mais a fundo dentro desse conhecimento da solução desse problema. Então a IAP ela traz isso e ela também integra, né, produz algumas reflexões como um conhecimento comprometido com a causa e com as suas transformações. Então, quando eu vou atrás do conhecimento, quando entre eu saber agir, né, buscar o que eles estão precisando, de que maneira eles vão poder produzir, a ter essa ação, essa transformação local, de que maneira a gente pode estar construindo isso, né? É só conhecendo o local? Não. Nós temos que dar condições, né, ou buscar na própria sociedade as condições que eles tenham para trabalhar, porque às vezes, por mais que a gente queira buscar uma condição mais de política, né, acionar alguns órgãos, às vezes esses órgãos não vão poder dar respaldo, mas o que a sociedade tem que dentro deles pode melhorar essa condição, que eles podem estar trazendo para resolver a solução, para dar solução para aquele problema. Às vezes eles têm a própria resposta e não sabem naquele momento como perceber e compreender. Por exemplo, fazer uma horta comunitária onde todo mundo trabalha, não necessariamente eu vou ter nem todos
os órgãos políticos vão poder ajudar, mas eles podem, um tem uma sementinha, outro tem a outra, vamos trazer, vamos ver como é que faz para trabalhar, vamos tentar buscar parcerias de escolas, inclusive agrícolas, a qual podem contribuir com conhecimento de maneira gratuita. Então a gente tem como estar buscando, fazendo com que as pessoas desenvolvam habilidades que não tenham muito custos, né, e que elas podem depois escolher com a própria mão aquilo que elas fizeram, né. Isso é altamente gratificante dentro da psicologia comunitária, né. E outra coisa que é interessante estar falando, o processo de construção de conhecimento se dá pela interação na investigação e na intervenção. Por que na investigação e na intervenção? Na investigação, porque a gente está colhendo os dados, tanto o próprio investigadores internos, eles podem trazer isso com mais propriedade para os investigadores externos sobre de como que é a comunidade, de que maneira ela acaba atraindo algumas informações, né? Ou como ela vê aquele campo de ação, de que maneira ela pode estar atuando, né? Também a gente tem isso para poder estar falando. Como também na intervenção. Na intervenção é propriamente dito de que maneira a própria sociedade vê o resultado final. É aquilo que ela esperada ou como eu já disse anteriormente, não é aquilo que ela desejava. Acabava sendo de uma outra maneira. Então tem tudo isso para poder estar interferindo. Então se eu consigo, né, que é interessante a gente perceber, ajustar uma metodologia correta, e essa metodologia correta eu vou conseguir muito mais com os agentes internos, porque eles vão saber me passar quais são a melhor maneira de conseguir esses dados. Será através de entrevista? Será através de dramaturgia? Será através do quê? De uma palestra? Né? De como eu vou conseguir esses dados? Qual é o melhor canal para conseguir? Qual é a melhor maneira de consolidar essas informações? Será que basta eu falar só com alguns agentes? Né? Ou eu posso trabalhar de uma outra maneira? Existe um artigo muito interessante do próprio Sarriera, né, que ele fez um trabalho, né, vocês busquem na Cielo, está lá no site da Cielo, que ele desenvolveu um trabalho dentro de Porto Alegre sobre orientação vocacional, sobre trabalho, os jovens dentro do mercado de trabalho, que é interessante, porque hoje em dia, no Brasil, a nossa política, a nossa cultura vê que os jovens têm forças, mas nem sempre é fácil para ele conseguir galgar e chegar a ter o seu primeiro emprego, né? Então, de que maneira ele traz isso? Então, é interessante, é um artigo até interessante para poder estar vendo que não é fácil a gente conseguir, né? E que isso leva-se tempo, não é de uma maneira para outra, não é de 1, 2, 3 meses, às vezes que a gente consegue um dado desse. A gente, às vezes, leva-se anos até, né? Porque a gente está falando de uma transformação de cultura, de uma sociedade, de uma comunidade. Nós não estamos falando de um indivíduo único, né? Mas sim de uma sociedade de modo geral. Porque nem todo mundo vai falar, vai ler, vai ver, vai compreender da mesma maneira. Então pode ter no primeiro momento algumas distorções de informações, de diálogos, de modo de pensar, que vai interferir no resultado final. Então, quanto mais dados eu conseguir pegar, quanto mais dados eu conseguir colher coerentes, que a própria sociedade aceite, fica muito mais fácil da gente buscar uma solução em conjunto. Então, eu posso estar colhendo esses dados e depois, na hora que eu vou partir para análise, eu cheguei e perguntar para a comunidade: vocês conseguiram enxergar desta maneira? É desta forma que vocês estão vendo também, ou é só eu que estou vendo desta maneira? E isso, a própria comunidade, ela vai refletir sobre essas ações para depois buscar uma solução em conjunto, né? E isso é muito interessante a gente estar vendo. E então, o que é interessante, o que é legal para a gente falar no IAP é o seguinte: quanto mais elaborada promover as mudanças nos 3 elementos básicos, melhor vai ser. Então, quais são os 3 elementos básicos? É aquilo que eu já falei anteriormente, que é justamente o problema, né? A situação problema,
a investigação interna, o investigador interno e o investigador externo. Então, a IAP bem estruturada, bem elaborada, bem planejada, ela vai mexer nesses 3 elementos básicos, né? E como consequência disso, a transformação, a própria mudança daquela comunidade que está acontecendo. Então, é importante a gente estar falando sobre isso, que a ação da própria IAP, ela não termina na ação, na solução daquele problema, na efetivação de uma ação para resolver aquele problema, tá? Na realidade, ela continua, né? A solução do problema não vai ser ela ao final, ela vai ter um feedback. Será que a gente conseguiu atingir o objetivo inicial ao qual a própria comunidade a gente se integrou ou não? Né? De que maneira? Eu vou citar um exemplo, até para ficar um pouco mais claro. Né? Nós estamos vivendo o que nesse momento? A própria educação, ela está no isolamento social nesse momento. Então, como é que é a educação? Como é que será que a gente vai ter 200 dias letivos dentro da educação, trazendo por um outro viés, pelo viés da educação, tá? Será que vai ter os 200 dias letivos ou não? Então, a gente pode fazer nesse momento uma investigação, isso quando acabar esse momento de isolamento, está trazendo para a própria comunidade de como a gente vai interpretar, né? Levando essas informações para o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Estadual de Educação, de como a comunidade vai estar encarando, de como a gente vai poder recuperar, entre aspas, esse tempo que ficou parado dos alunos, porque nós, bem no início do ano letivo, se teve esse isolamento social, né? Então, quando a gente voltar, de que maneira vai ser a volta? Então, a gente pode estar buscando junto à comunidade da educação, de que maneira a gente pode recuperar. E aí, montar um trabalho elaborado visando isso, gente, é só sugestão para vocês terem, são exemplos para poder compreender essa teoria dentro de uma prática, nesse sentido, tá? Não é colocação, coisa parecida, mas são estudos que a gente pode levar em consideração. E depois que a gente fizer isso, realmente, quando terminar o ano letivo, este ano letivo, para o ano que vem, será que ficou alguma coisa que poderia ter sido trabalhado? Será que tem algo que poderia melhorar? É aí que entra a investigação da IAP. Desculpa, gente. É perceber que é um processo, um próprio feedback. Será que eu atingi o objetivo que até então foi estruturado logo lá no começo, que foi falado? Será que ele foi atendido? Se não foi, o que eu posso fazer para complementar no ano seguinte aquilo que ficou faltando no ano passado? Então, são essas questões que a gente tem que levar em consideração dentro de um processo, dentro da psicologia comunitária, né? São situações que nem sempre o resultado vai ser o que nós gostaríamos que desenvolvesse, mas que a gente pode contribuir dentro da linha da psicologia, nós podemos estar contribuindo. Eu espero ter esclarecido, né, esse assunto de uma maneira mais simples, trazido, né, dessa maneira mais simples. Agradecer desde já, né, a vocês que ficaram esse tempo ouvindo, né, esse assunto. Se inscrever no canal ou deixar um like ou um dislike, para que a gente possa construir esse processo, viu, gente? Muito obrigada pela paciência, tá? E estamos à sua disposição aqui. Valeu!